Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes. Vocês estão conosco no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, pastor Levi Longaray. Irmã Maraik Finger Martins. É um prazer muito grande, meus irmãos, nós poder estar com vocês em mais uma rica oportunidade. Nós temos, doravante, uma oportunidade muito grande de estar falando com todos vocês a respeito da palavra de Deus. Nós temos um assunto hoje que não é uma temática, é mais uma reflexão e mais uma instrução, né, Mara? Sim. Nós vamos trazer algumas ordenanças aí daquilo que nós pensamos e achamos e estudamos, e durante a nossa caminhada a gente aprendeu do caráter de Deus, do caráter doutrinário. Nós vamos estar tecendo algumas considerações dos nossos irmãos inscritos, que Deus em Cristo os enriqueça, os abençoe. As pessoas que nos ajudam financeiramente, espiritualmente, têm estado sempre com a gente, ombreando a causa do nosso canal e do nosso projeto, Maraik. Orando por todos nós, né? Deus abençoe a cada um, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Fazia um bom tempinho que eu não conseguia gravar juntamente com o pastor Levi, mas hoje Deus aprove, né, esta oportunidade e estamos aqui para nós refletirmos a respeito de uma temática muito valiosa e muito importante para todos vocês. Na verdade, nós gravamos 2 vídeos, né, mas deu pane no celular, né? A gente perdeu 2 vídeos segunda-feira passada. Nós gravamos, eu e a minha esposa, 2 vídeos maravilhosos, excelentes, de um cunho doutrinário extraordinário, mas você perdeu, né? No armazenamento, deu confusão na memória do celular. O celular se confundiu na hora de armazenar, deu erro e corrompeu os arquivos e nós perdemos 2 vídeos. 2 vídeos. Aí eu gravei de novo, sozinho, e perdi de novo. Deu ali um contratempo na memória do celular e a gente acabou perdendo. Então é muito chato, muito ruim quando a gente perde assim, né? O trabalho que a gente faz. E aquilo que você grava nunca mais vem aquela reflexão, aquela meditação, aquela explanação espiritual que às vezes eu te dá de uma forma. Mas eu fiquei muito triste porque era um vídeo bombástico, uma coisa mais linda, né? Mas enfim, vamos nos deter no nosso assunto aqui para que o tempo não passe. O nosso assunto hoje, Maraik, é sobre pecado. Dentro dessa internet, me perdoa a expressão, nessas plataformas de redes sociais, existem meninas sem experiência. Aqui no Rio Grande do Sul chamamos de guria, né? Mas existem meninas, moças, mulheres, anciãos, supostas pastoras, pastores, profetas, meninos espirituais, reverendos. Mas não acaba de gente falando de doutrina. E o pior é que ninguém, ou quase ninguém, fala da doutrina verdadeira da palavra de Deus. Como é que pode isso? Meninas sem experiência querendo ensinar alguém doutrinariamente, falando ali abertamente nas redes sociais o que é e o que não é pecado, amontoando inscritos e um bando de bobalhões seguindo como se fossem os tutores espirituais dele. Olha, meus irmãos, sinto muito vocês que estão aqui comigo no canal Bíblia em Foco. Se alguém concorda ou não concorda, ou deixou de concordar, é problema seu. Eu estou pregando para vocês o que é Bíblia. Concordando ou não, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia, se eu concordar ou não faz diferença, ela vai continuar sendo a Bíblia. Agora, eu não posso vir aqui e pregar o que está em desacordo da palavra de Deus. Alguns podem dizer, mas então você quer ser o dono da verdade. Se a tua interpretação errônea é essa, então diga. Mas eu não sou dono da verdade, porque a verdade está na Bíblia. Agora, se a verdade está no canal Bíblia em Foco, eu sinto muito. Se vocês estão por aí perturbados de espírito e batendo cabeça porque nós pregamos a verdade. Então, por que eu disse e vou dizer de novo? Meninas, serve a Deus em qualquer igreja de denominação e abre um canalzinho no YouTube e sai por aí dando uma de ensinadora. Mas hoje em dia nem se trata mais de igreja, agora são as comunidades. É uma bagunça. Não, continua tendo igreja de comunidade, Maraca, mas eu digo assim, pessoas que abrem a sua rede social e não tem experiência em falar para lá querer doutrinar, entende? Então, meninas, rapazes sem experiência doutrinando, supostas pastoras, se amontou os montes, não sabem nada, vem no YouTube. Tem umas aí que é profetas aí que da última hora, cabelo tudo, né, cheio de pintura e de luz e faça meu favor. Eu não quero ficar falando aqui em YouTubers, Maraca, me dá até nos nervos. Os irmãos sabem qual é a tal da Valdirene aí, enxerga tudo, vê Copa do Mundo, vê NASA. Tá cheio dessa gente no YouTube, né? Eu acho que uma cartomante, uma vidente perde feio. Perde feio pra essa gente.
Essa gente parece que viraram batuqueiros. Agoureiros de internet. Adivinhos. É uma pouca vergonha gurus. Isso aí que está acontecendo no YouTube. Meu Deus, dá vergonha. Me dá ânsia de vômito, só de ouvir falar. E aí tá lá com seus 300, 400 mil inscritos. Que povo besta, né? Povo que segue. Sinto muito em dizer, mas que povo idiota, que povo besta, que povo ignorante, que povo desse diz cristão. Para onde está caminhando esse povo? Aí as tal de profetas que se dizem profetas, cheias de vaidade, as unhas todas compridas, parecendo uma bruxa, uma feiticeira. Que nem essa Valdinei, o cabelo pintado, luz, uma mulher que começou ali... E querem profetizar e revelar e falar e instruir. Por que tá falando o nome dela, Maria? Tá falando o nome dela para que venha todos junto, não é ela, é tudo. O que essa gente tem? E esses cristãos seguindo, campanha, corrente e conversa fiada. Meu Deus, o que é isso? Que evangelho é esse aí? O que é isso que está acontecendo? Então, mas a minha maior revolta é essas meninas ensinando as mulheres da igreja, as moças, o que é pecado e o que não é pecado. Hoje o meu vídeo aqui é sobre o que é pecado e o que não é pecado. O que é pecado? Olha aqui, por exemplo, o que é pecado? Será que a pessoa, para ensinar o que é pecado, pode ser qualquer leviano? Não. O que é pecado? O que é pecado? Aí lá ela está dizendo lá que piercing não é pecado. Tatuagem não é pecado. O que mais que não é pecado na fala dela? Piercing, tatuagem, que isso não é pecado. Não, e mais 3 ou 4 coisas. Já esqueceu? Eu também não esqueci. Piercing, não anotei, né? Tatuagem e tantas outras coisas. Olha, meus irmãos, vou falar para vocês. Será que essas pessoas têm estrutura ministerial para ficar ensinando? Será que essas pessoas têm estrutura para ensinar? As pessoas não sabem nada. Então, por exemplo, o piercing não é pecado. A tatuagem não é pecado. Ou digamos que... Eu vou falar mais coisa aqui que essa igreja moderna está dizendo por aí que não é pecado. Entende? Eu vou falar muita coisa, mas primeiro eu quero dizer para vocês o que é pecado. Vocês sabem o que é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai transgredir as leis que foram estabelecidas por Deus. Irmãos, pecado é tudo aquilo que vai transgredir as leis de Deus, como a Maraque falou. E o caráter E aquilo que também põe em xeque o caráter de Deus, o caráter divino. Então, você acha que Deus concorda com piercing no nariz, no umbigo, nos órgãos genitais, brincos espalhados pela sobrancelha e orelha de um cristão? Você acha que Deus concorda com tatuagem no corpo de um cristão? Não precisa nem ser inteligente para saber que a tatuagem tomou conta do mundo e é uma vaidade pessoal terrível. Vocês estão entendendo? Ah, mas quem é que diz que é vaidade pessoal? Vocês estão dizendo, porque antes tudo era pecado, tudo era vaidade. Hoje nada é pecado e nada é vaidade. Entendeu? Vocês estão determinando. Eu permaneço naquilo que eu sempre ensinei. Entende? Então, deixa eu dizer uma coisa. Para vocês que são contumazes, que são desobedientes, submissos, vai haver versículos na Bíblia para você distorcer todos os textos e acabar convencendo as pessoas do que vocês estão falando que não é pecado. E eles vão obedecer e vão fazer, mesmo sendo pecado. Mas só que a mesma Bíblia que vocês usam os versículos para dar embasamento para as distorções de vocês, é a mesma Bíblia que continua verdadeira e que, se eu ler, vai condenar o que vocês estão dizendo que não é pecado. Está escrito na Bíblia que o homem não pode fazer sinal nem marca sobre o corpo. Eu sou o Senhor. Como é que vaidade não é pecado? Qual é o sentido de uma vaidade, começando desde a tortura da pele até o expor? É uma beleza desnecessária. É uma aparência que você quer impressionar as pessoas que não veio contigo quando Deus instituiu o teu corpo. Então, vaidade é um pecado. Mas a tatuagem é um pecado, que é um pecado dentro da vaidade. É uma coisa vanidade. Não há necessidade de ter uma tatuagem ou vai morrer se não tiver uma tatuagem? Vai passar fome, necessidade? Então não é uma vaidade necessária, que seria usar o sabonete, o perfume, te banhar, te limpar. Isso são vaidades necessárias. Sim. Não é coisas vãs, tem que se limpar, porque senão você vai ficar fedorento, né? Mas qual é o que tem de bom numa tatuagem no corpo de uma pessoa? Então o que é pecado? Tudo que transgride a lei de Deus, e a tatuagem transgride a lei de Deus. Porque eu nem vou entrar nessa seara aqui, porque no passado tatuagem era coisa de marginal, já falei em vídeos anteriores. Mas continua essas igrejas aí, dando vazão para todo tipo, e essas meninas ensinando que é pecado. Vaidade não é, tatuagem não é pecado. Agora eu tô me perturbando com a vaidade e a tatuagem aqui. Tô falando de tatuagem. Piercing, liga para tatuagem e piercing
e vai ligando as coisas que você vai ver onde chega. Chega em maconha, em heroína, em banda de rock, música. Vai levando a pessoa para um tipo de temperamento diferenciado. Não, claro que é assim. Com certeza. Alguém que tem um comportamento bem tranquilo vai andar com piercing. E aí puxa para o lado da libertinagem, vem o homossexualismo, o lesbianismo, tudo junto. Vem o meretrício, vem tudo junto, meu irmão. Sinto muito ter que dizer. Então não é coisa de cristão, não. Desde quando que piercing foi coisa de cristão, que tatuagem é coisa de cristão. E tem mais outras coisas que estão aliadas à tatuagem e ao piercing, que fazem parte da libertinagem. Isso aí já é coisa de libertinagem. Vocês entendem? Já entra o sexo imoral, um monte de coisa, tudo junto. Vocês estão entendendo? Normalmente esses desvios de temperamento acompanham um pacote completo. Aí as igrejas estão dizendo o que é pecado, o que não é pecado. A igreja não tem direito de dizer o que é pecado. Meninas da internet, pastor, ninguém pode dizer o que é pecado, o que tem que dizer é a Bíblia. Então eu estou dizendo pela Bíblia, o que é pecado? Tudo que transgride a lei de Deus. Você acha que dentro da lei de Deus alguém vai andar de tatuagem, de piercing, o que mais? Vai ver se Eliseu andava de tatuagem, de piercing. Quando a mulher viu ele passar e disse, realmente ali vai passando um homem de Deus. E no contexto da nova aliança também, os cristãos verdadeiros, que eles podiam dizer, mas Eliseu é da velha, mas e o da nova? Paulo andava de tatuagem? Não. E outra coisa que também... As tatuagens que Paulo tinha, ele mesmo descreveu na Bíblia, que são as marcas de Cristo. Essa de foi tanto boa que ele apanhou, de tanto que ele sofreu. Tatuado nas costas, de levar quarentenas e mais quarentenas por pregar a verdade que eu estou pregando aqui. Ele era perseguido, porque se eu prego a verdade, vocês vão me perseguir como Paulo. Então se eu chego aqui pregando que tatuagem não é pecado, divórcio não é pecado, aí todo mundo vai me ovacionar. Então eu vou dizer aqui hoje o que é pecado, que não é para fechar a boca dessas meninas, desses rapazes, desses pastorzinhos modernos, dessas mulheres aí que são as bambambam do YouTube, esses agoreiros, esses batuqueiros, esses feiticeiros do evangelho, essas igrejas modernas e mundanas. O que é pecado? Vou dizer rápido aqui o que é pecado, um pouco, porque é muitas, vamos falar aqui, a gente já nasceu no corpo do pecado, é um estudo que dura 1 ano, se tu vai puxar. Então tudo que é desobediência à palavra de Deus entra no pecado original de Adão e Eva. Entendeu? Tudo isso, desobediência, submissão à palavra, falta de duvidar e colocar em xeque o caráter de Deus, desobedecer as regras da lei de Deus, tudo isso aí é pecado, entendeu? Tudo isso é pecado. Então, mas é difícil, mas não sei se é difícil ou impossível, eu só sei que tem gente dizendo que ser cristão é fácil. Eu nunca disse que foi fácil, eu disse aqui que foi fácil? Nunca foi falado. Cristão é renúncia, agora viver essa vida que essa gente vive dizendo que está na igreja. Eu estou falando aqui de igrejas pentecostais tradicionais que deixaram a doutrina. Eu nem estou falando de neopentecostalismo, que isso já nasceu no meio da barganha. Você sabe o que é neopentecostalismo? Isso que veio nascido na nova vida, veio para renascer, veio para universal, mundial, Igreja Universal da Graça, plenitude do trono, a Igreja Renascer em Cristo, sara nossa terra. Isso aí é neopentecostalismo. Isso aí nunca prestou para nada, a não ser para encher caminhões de dinheiro. Sinto muito, mas me ofender, eu não sinto muito, meu irmão, não quero nem saber se eu te ofendi. Evangelho é renúncia. Elas já vieram pautadas. Já vieram debaixo do ecletismo, sincretismo e ecletismo religioso, debaixo do culto a mamon, a prosperidade, só dinheiro, não tem nada. Como as igrejas pentecostais, por exemplo, a Assembleia de Deus e Deus é Amor, viram que isso aí estava trazendo pessoas, né? Seguiram o mesmo rumo. Seguiram o mesmo rumo. E sinto começaram a abrir a doutrina da igreja. E sinto muito, seguir o mesmo rumo para onde que vai? Seguir o mesmo rumo para onde estão indo? Não, meus irmãos, o céu é por esforço, não vai pensar que é brincadeira, ficar negociando dom, negociando palavra, não. Essas igrejas que eram pentecostais tradicionais seguiram o mesmo ritmo de culto das neopentecostais. É uma bagunça. Tem pouquíssimas igrejas, ou muito poucas, que estão pautando e vivendo a verdade. Então eu vou dizer um pouco do que eu digo para você. Então o que é pecado? Tudo aquilo que transgride a lei de Deus é pecado, que está escrito na palavra. Esses pastores não querem mais encarar a palavra. Eles querem distorcer a Bíblia e interpretar ao bel prazer, ao que vai servir para eles. Então, eu queria dizer o seguinte... E é muito dito assim, não prega contra o pecado dele, senão ele vai sair da igreja. Exatamente. Por isso que hoje as igrejas não falam mais, ninguém prega mais, e os pastores colocam regras lá na igreja. Só quem prega a doutrina é eu no culto de terça-feira, ou sei lá, ou de quinta-feira. E aí chega o culto de terça, que é para ser o culto de doutrina, ou sei lá, ou de ensinamento, não é pregado. Ele não fala nada e aí ninguém fala e fica por isso mesmo. Então, assim, isso foi muito bem colocado. De novo, essa parte. Os pastores detêm o culto de doutrina para eles, não pregam na Assembleia de Deus e em muitas outras,
e acaba ninguém pregando, o diabo tomando conta. Quando alguém prega, nunca mais recebe escala para pregar no campo, ou é chamado então, dentro do gabinete, o que eu vou dizer. E levado um xingão, um esporro, não, tu não pode pregar isso, não pode pregar aquilo. Onde é que já se viu uma coisa dessa? E é assim, Marac, nós fomos chamados para pregar contra o pecado. Isso é nítido. Nós somos defensores do Evangelho. Nós somos anunciadores da Boa Nova. A Boa Nova, ela vem contra o pecado. O reino de Deus, ele tem que ser implantado. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é poder, é palavra, né? Sim, aonde... É mudança de vida. Aonde que no começo era pregado que o Evangelho era transformação de vida. Mas que transformação de vida as pessoas têm hoje em dia? Ninguém mais é transformado. A pessoa vai para a igreja, se converte, se batiza e anda do mesmo jeito, de calça comprida, de batom, de tudo que é porcaria, aí se enchendo de vaidades, nem parece que é cristão. Tá, o que é pecado, então, tudo que transgride a lei de Deus, né? Tudo que transgride a lei de Deus ou que coloca em jogo o caráter de Deus, caráter divino. E o que não é pecado? Eu não sei. Vocês sabem que não é pecado? Porque tem gente que sabe tudo, eles sabem o que é pecado e o que não é. Eu sei o que é. Porque além de eu estudar biblicamente, eu sinto quando aquilo não é de Deus, que não agrada. Agora, é claro que essa gente não tem mais o Espírito de Deus para saber o que é e o que não é. Agora, o que não é pecado, não sei que não é pecado. Entende? Porque tem gente que sabe tudo. Entende? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. E os maiores pecados quais são? Será que o pessoal sabe quais são os maiores pecados? Porque tem gente que diz tudo que não é pecado. A mulher pode fazer isso, pode fazer aquilo. Nada é pecado, mas aí eles são matadores, né? Destruidores de ministério. Né? Outros mesmo seguindo a sã doutrina, matam. E eu vou mostrar para vocês que tem coisas nessa discussão entre o que é e o que não é. A gente tem que seguir o que é. O que é pecado dentro do ensinamento bíblico. Mas, além de seguir, a gente tem que cuidar com que, além dos ensinamentos, tem regras estabelecidas no caráter. Formado, por exemplo, a pessoa não pode ser ruim com os outros, não pode ser destruidor de ministério, matador de família, destruidor... Por exemplo, uma igreja tem que ter responsabilidade com seus obreiros, porque uma igreja é gente, não é a igreja que está matando, é um grupo de pessoas em nome da igreja. Sim. Isso aí é um pecado, entendeu? Estão destruindo o ministério, estão parando marcha de pessoas, isso também é pecado. Ou o pecado é só o delito que transgride a lei de Deus? Não. Por exemplo, um grupo de pessoas que pregam o amor e diz que os obreiros lá estão ali para fazer o evangelho de Cristo, de repente chega e destrói o ministério das pessoas, não quer saber, joga a família da pessoa no mundo sem a direção. Isso não é um pecado? É um pecado. Então tem gente que não sabe o que fala. Existem muitas formas de pecar. Existem muitas formas de desagradar a Deus e de que igreja e pessoas vão ter que responder. Tem gente que está preocupado com os pecados estereótipos, né, que é os usos e costumes, tem outros que está preocupado só com o interno, mas na verdade é os estereótipos, é o interno e é a forma de tratamento. Entre a tua forma de vivência com as pessoas dentro de uma igreja, a forma que tu lida, entende o que eu quero dizer? É um conjunto. É um conjunto de coisas. Então lê para nós ali, Marac, em Provérbios. É Provérbios, né? 6? Sim. 6, do 16 até o 19, nós vamos falar sobre os maiores pecados aqui. Vamos ver se alguém se enquadra nisso aí. Provérbios 6. Na verdade, esses são os pecados para a morte, né? Sim. Os pecados para a morte. Não são os maiores pecados. Pode até ser considerado, mas são os pecados para a morte. Vamos dar uma lidinha aqui. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que respira mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Isso aí a igreja está cheia. Eu não vou falar do mundo, porque eu não estou pregando para o mundo. Estou pregando para o mundo e para a igreja. E hoje em dia está mais fácil pregar para a igreja, porque parece que a igreja está igual ao mundo. Então tem que converter tudo de novo, a igreja e as pessoas que estão no mundo. Então, e essas 7 coisas que a Marac, são 7, né, que tu acabou de ler? 6 e mais uma que 6 e mais uma que Deus abomina. Abomina. A igreja está cheia. Tem pés que se apressam para fofoca, para destruição. Isso aí está cheio de mãos que derramam sangue inocente. São as igrejas matando obreiro em nome da fé. Destruindo pessoas, derramando sangue fisicamente mesmo, como aí muitas já foram condenadas. Testemunhas falsas. Testemunhas falsas, mentirosas, está cheio. Se reúne nos gabinetes, atrás das cortinas, conversa entre eles para sustentar numa ata o que vão fazer com os irmãos mentindo, destrói ministério de casal e de família. Isso aqui a igreja está cheia dessas 7 coisas. Eu podia explanar a 7 dá um vídeo, né? Eu não tenho tempo, né?
Até tu tem uma mensagem, né? Eu tenho uma mensagem sobre isso. Mas entende, meus irmãos, são os pecados para a morte. Então são coisas abomináveis, né, que Deus detesta, né? A última Deus detesta, né? Abomina. Abomina. A abominação você não precisa nem... 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. Tá. E digamos que os maiores pecados quais são? Eu não sei se os maiores, os pecados para a morte, não sei, mas os maiores talvez sejam o adultério, sei lá. Entende? Porque não tem coisa mais triste que o adultério. Hoje em dia é aceito na igreja com a maior naturalidade, né? Aí vou falar um pouquinho sobre o pecado consciente. Então os pecados para a morte é aquele pecado que a pessoa peca consciente ou premeditado. Então, eu vejo que um pecado como esse que levou vamos citar aqui a Flor de Lis para a cadeia, esse é um pecado para a morte, né? Para a morte. Porque é um pecado que ela pecou consciente e premeditando. Sim. Derramar o sangue do pastor lá, e hoje ela está condenada. Então, tem pecados que... Aí tem gente, quem sou eu para negar perdão? Irmão, fecha a tua boca quando tu não souber de nada de igreja, não souber de nada. Porque o evangelho está cheio de jargões, né? De palavras de efeito, de amor. O camarada está com as 5ª esposas e está lá os pastores. Deus não leva em conta. Irmão, para, sai fora. Para com esses jargões, com essas conversas fiadas. Evangelho é santidade, rapaz. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é respeito. Evangelho é respeito. Então, esses pecados conscientes, premeditados, são pecados para a morte. Sim. E aí tem os pecados, que tem gente falando de pecado aí, fica aí querendo dar onde falar de pecado. Eu estou ligeiro porque é por causa do tempo. Mas isso aqui, eu poderia dar um estudo isso aqui para 5, 6 vídeos. Mas eu não quero explorar muito o tema, que aí acaba não dando visualização, os irmãos não dão visualização e não adianta gravar. Agora me veio na minha cabeça Ananias e Safira, que eles premeditaram o pecado premeditaram, deles, né? Claro. Combinaram entre eles. Combinaram entre eles e premeditaram. E o que aconteceu? Morreram, segundo a palavra de Pedro. E tem os pecados sem perdão, que a maioria dos cristãos da IPDA gostam de acusar a gente. Né? Você prega aqui contra o tal dom da revelação, você blasfemou do Espírito Santo. Você prega contra uma profetada, você blasfemou. Escuta aqui, ó. Os pecados sem perdão é o pecado de blasfêmia. É o único pecado que não tem perdão. É o de blasfêmia. E o que é blasfêmia? Blasfêmia é você atribuir uma obra que é de Deus aos demônios. Eu te pergunto, revelar dentro de uma igreja 1 hora bagunçando e mentindo é uma obra de Deus? Me responde, que vocês sabem tudo. Ainda entregando revelações mentirosas. Vocês são os caras, esses dias me ligaram, o irmão não tem mais perdão, que o irmão blasfema das coisas de Deus. Qual as coisas de Deus que eu blasfemei nesse canal? Eu quero que me aponte em 8 anos de ministério aqui na rede. Qual a blasfêmia? Pregar contra a profetada do Gisele Gomes, que a Lauriette tinha um anjo chamado de Lauriel, porque o nome dele é Lauriette. Isso não é obra de Deus, isso é profetada. Blasfemar, pregar contra as revelações de vocês, 1 hora mentindo, que nem eu conhecia ali em Lages, quando eu não vou dizer o nome dos camaradas aqui para não arrumar processo, mas ir para lá mentir, chegar no programa de rádio e diziam que ia ficar orando 1 hora por revelação, que era para vocês ir no culto, que daquele dia Deus ia estar lá porque a pessoa estaria lá. Quer dizer, Deus está lá porque Ele está lá. Ele está lá. E Ele vai orar 1 hora por revelação, vai desfazer com todo o mal, causa da justiça, tudo. Mentira. Isso não é dom. Não existe dom de revelação, mais uma vez para vocês que estão fugindo do meu trabalho e da minha igreja, porque eu falo sobre dom de revelação. Não existe dom de revelação na Bíblia. Eu gravei 2 vídeos sobre os 2 trechos de Coríntios 12 e 14, mostrando que existe revelação. Isso não é dom, isso existe desde a antiga dispensação. E Deus não fica revelando toda hora. Todo minuto, todo instante. Dificilmente. Meu Deus, a pessoa deita na cama de noite e já amanhece com uma revelação. Chega no ciclo de oração da Assembleia. Chega no ciclo de oração da Assembleia de Deus, já tem uma bula. As mulheres têm uma bula para cada pessoa. Já começa. Profetado e profetado. Isso não é profecia. Profecia não é isso, rapaz. Profecia tem que edificar a igreja. Isso aí edifica a igreja. Isso aí destrói a igreja. Então entenda que a profecia, o argumento número 1 dela é edificar a igreja. E a revelação é apocalipse, é trazer aquilo que está escondido às claras. Mas não é o que eles estão entregando. Nunca Deus revela o pecado da igreja, um adultério, uma coisa escondida. Nunca. Claro. Eu nunca vi na igreja alguém revelar, o irmão... Podia revelar para chocar o lugar, né? Claro. E aí quando abre a boca é um mentindo, às vezes querendo colocar o irmão que nunca adulterou numa fria, né? Sim. Então entende assim, o que eu vou dizer. Revelação não é, Deus revela esporadicamente, dificilmente Deus revela para alguém alguma coisa. Não é assim não. Então diga e continue dizendo, e quem quiser ficar bravo comigo, que eu prego contra cultos e correntes e revelações mentirosas, eu prego e vou continuar pregando. A vida toda então, isso não é blasfêmia.
Porque isso não é obra de Deus. Agora, o que é uma blasfêmia? Eu começar a falar mal do Espírito Santo, xingar o Espírito Santo, sair para a rua, xingar o Espírito Santo, humilhar o Espírito Santo, ver que o Espírito Santo está na boca de uma pessoa e falar mal daquela pessoa e do que ele está falando ali. Não dele, porque dele eu posso falar, mas mesmo estando errado, Deus me perdoa, mas falar daquilo que está sendo a obra do Espírito Santo. Sabe qual é que é a obra do Espírito Santo hoje? É você ficar aí criticando uma igreja, uma obra que está cheia do Espírito Santo, curando doente, que tu vê que é de Deus, que tu vê que não tem nada, milagre manipulado, nada, que é uma igreja que não está trabalhando em cima de dinheiro, uma verdadeira obra, entende? Aí sim. Agora isso aí que estão dizendo, para aí, você tem que ter discernimento para saber o que é uma obra de Deus e o que não é, porque senão você não vai entender sobre esse pecado aqui. Se você não sabe o que é de Deus e o que não é pelo discernimento, como é que você vai discernir o que é pecado de blasfêmia? Entendeu o que eu quero dizer? Como é que você vai dizer que eu estou blasfemando? Quer dizer então que eu condeno o pecado aqui, estou blasfemando. Esses tempos eu preguei aqui umas coisas erradas sobre Davi Miranda, Manuel Melo, o líder da Madureira, ficaram loucos. Está blasfemando o quê? Agora o líder é dono do céu? Entende? Então aquele vídeo que eu gravei, o show das cadeiras de roda da IPDA, ficaram bravos, aquilo era para ter milhões de visualização. Pararam de visualizar, o vídeo não subir, claro. E existia um show de cadeira de roda que não era milagre de cura, era uma mentira disfarçada. Então, quer dizer, eu estou blasfemando da obra de Deus porque é da Deus e Amor e era o Davi Miranda. Não, meus irmãos, não é porque seja missionário, Davi Miranda, seja quem for. As coisas de Deus têm que ser sérias. Levantou um paralítico, é um paralítico. Não interessa. Então, por que não se contenta com um? Se um paralítico curado é maior que uma cidade salva? É uma cidade aí toda curada? É um milagre extraordinário o paralítico se levantar, né? Sim. Uma cidade que pode ser salva através de um milagre só, né? Então, entende? Pelo amor de Deus, então existe isso aqui, Marac, que é o pecado sem perdão. Então vocês sabem o que é pecado, o que não é pecado? Então eu vou dizer para vocês, o pecado é tudo que transgride a lei de Deus e que coloca em xeque o caráter de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tudo que eu vou falar aqui agora, eu vou falar junto contigo. Me vê para mim se transgride a lei de Deus ou não. Tá certo? Tá certo, vamos ver. Tu tenta se lembrar do que tenta e eu vou tentar do que eu me lembro. Vamos falar só coisas bíblicas aqui. Homem andar de bermuda. Você entendeu? Não, porque é só mulher que peca. Homens andar de bermuda. Homens andar com sapatos e camisas de cores extraordinariamente berrantes. Você analisa. Todas as coisas me são lícitas, é o versículo que eles usam, né? Mas nem todas me convêm. Então eu posso encher a cara. Me é lícito? Não posso encher a cara. A Bíblia não diz isso. Não. Eu posso jogar bola para ganhar o jogador de bola. A Bíblia também não diz isso. Todas as coisas me é lícito. Quando que a Bíblia diz que é lícito eu estar lá no estádio de futebol? Então vocês estão interpretando errado a Bíblia. Eles interpretam o bel prazer. Eu me fiz de tolo. Eu uso me fiz de tolo, claro. Eu fui lá porque eu me fiz de tolo. Aonde que a Bíblia está dizendo que tu se fazer de tolo, como Paulo disse, no contexto da interpretação, da hermenêutica e da homilética e da exegese correta, você extraiu do texto que a Bíblia está dizendo que você foi lá. Ele não mandou ir lá? Ele não mandou ir lá. Entende? Então eu vou começar a falar aqui. Homem de bermuda, sapatos e colorações de roupas berrantes em homem. Brilhosos. Cheio de brilho, aí eu vou falando. Tudo brilhoso e umas roupas tudo apertadas. Transgride a lei de Deus ou não? Roupas apertadas, o homem empanado que nem uma salsicha, envelopado. Transgride a lei de Deus ou não? Como é que o homem de Deus tem que andar? O homem, por exemplo, uns condenam que andar de camisa de manga comprida e o botão fechado. Os outros dizem que podem andar desnudo. Quer dizer, não é assim não. O homem tem que estar vestido. É isso que a Bíblia diz. E para mim estar vestido, eu não tenho que estar com um turbante na cabeça e uma camisa de manga longa. Entendeu? Então, e os queridos e amados irmãos que vão para a praia e colocam a sunguinha. Tá, isso aí, exatamente. Homens desnudos e mulheres desnudas de biquíni e sunga na praia é pecado? Transgride a lei de Deus ou não? Mas eu vou colocar uma camiseta e uma bermuda só para entrar na água. Vamos mais ligeiro, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tudo que transgride a lei de Deus. Vou te fazer mais uma pergunta aqui para você. Ainda nos homens. O homem andar cabeludo. O que é cabeludo? Você sabe, cabeludo é quando o cabelo começa a cobrir demais as orelhas. Sim. O homem andar cabeludo é pecado ou não? Se a mulher não pode cortar o cabelo, o homem não pode andar cabeludo. Isso é bíblico, está em Coríntios. Entende? Sem ofender ninguém aqui que me ajuda, que são pessoas abençoadas que cortam, mas eu tenho que falar a verdade. Eu não tenho... mas eu tenho um irmão aqui que a Igreja de Jesus Cristo disse que se sustenta a igreja, tem que cuidar para não tocar nele. Mas de repente o irmão aqui quer me dar uma oferta de 10 mil e ele quer que eu pare de pregar a verdade, eu sou obrigado a rejeitar os 10 mil. Você entendeu? Então assim, cabeludo, homem andar barbudo, no tempo da graça.
Você sabe que barba é coisa de modinha? Hoje em dia todo mundo tá de barba, tatuadinho, barbinha feitinha, é modismo. Porque isso passa. Aqui e rapado aqui. É, exatamente. E daqui a pouco vai vir o bigodinho do Dom Pedro I que já tá vindo, daquele espichadinho vai sair a barba. Então as modas vão passando, mas a cara limpa vai ficando, como disse Paulo. Entendeu? E aí vai pro lado de o que é exagero. Não pode arrancar um cabelo, sobrancelha, isso é exagero. Então isso não é pecado, você arrancar um cabelo, ajeitar a sobrancelha, não vai deixar o cabelo ficar entrando dentro do olho, né? Não. Entende? Isso no homem, na mulher, tá falando. Tá, agora tinha muito mais coisa para falar de homem. O que mais que o homem pode fazer com vaidade? Hein? Se eu falar aqui, academia, musculação, uma camisa mais apertada que essa minha aqui, bem assim, bem bombadão, sabe? Não dá certo, irmão. Não dá certo. Você tá lá na academia, lá, olhando mulheres músculo, completamente sensuais. Não é. Transgride a lei de Deus ou não? Tá, agora vamos aqui pro lado da mulher, pintar a unha. Pintar a unha. Trocar a cor do cabelo. Batom de todas as cores. Fazer luzes intermináveis no cabelo. Você entendeu? Entendeu? Quer fazer uma progressiva, o cabelo é liso? Faça. Quer arrumar os cacheados, o cabelo é cacheado? Faça. Ninguém aqui é extremista. Mas ficar todo dia com o cabelo de um jeito e uma cor de cabeça de um jeito. Entendeu? Eu conheci. Sobrancelhas permanentes. Aquela sobrancelha que eu não sei o nome, tu deve saber. Sobrancelha não é de hoje, vai dar desde os anos 1920. Você vê as atrizes de Hollywood, você vai ver que sempre existiu a diferença entre o que é cristão e o que não é, entendeu? Aquelas sobrancelhas permanentes, aquelas sobrancelhas feitas, pintadas, tantas outras coisas. Aí vamos falar das roupas. Tem umas que compra, que cola, sim, pra ficar maior os cílios do olho. Não estou falando de um tratamento no rosto, mas maquiagem pesada. Maquiagem pesada que esconde toda a velhice, tá entendendo? Tudo isso aí está no mesmo... Não cuidar, passar creme, ajeitar, se higienizar, não estou nada contra isso. Aí vamos sobre as roupas, vestidos longos, sensuais, mostrando todas as curvaturas do corpo, blusas decotadíssimas, vestidos, salto altíssimos. Isso aí tudo é vaidade. Roupas apertadíssimas, isso tudo é vaidade. Isso aí tudo transgride a lei de Deus ou não transgride? Isso traz sensualidade ou não? E a sensualidade, Deus se agrada dela? Não. Então tudo isso aí transgride a lei de Deus, meu irmão, seja na mulher ou no homem, porque quando o homem se envelopa também ele fica sensual e atraente. Vocês estão entendendo? Então tanto na lei do homem como da mulher isso é pecado. Você entende? Porque transgride a lei de Deus e coloca em xeque o caráter divino. Porque Deus não quer essas coisas. E quando uma mulher é extremamente vaidosa, nós estávamos conversando de manhã, ela se torna nojenta na igreja. Você entende? E essa mulher não serve para a obra. Se ela fosse fazer a obra, ela não ia conseguir entrar num lugar, porque a vaidade ela não ia deixar. E dentro da, mesmo que não vá fazer a obra, no convívio com a igreja, ela se torna uma pessoa muito acima das demais. Sim. Entendeu? Aí já tem irmãs que ela não chega perto, que ela não conversa, não tem casas que ela não entra, então enfim. Mas a minha vida, minha maquiagem, minha pintura não impede, mas eu vivi, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. E isso acaba contaminando as outras irmãs. E claro que você é uma mulher, você pode se tratar, você pode se cuidar, você pode usar um creme. Não estou falando nada contra isso. Eu estou falando tá exagerado. Eu estou falando de coisas. Tá muito exagerado, tá uma coisa que chega a dar nojo. Você não consegue mais saber a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Porque está tudo igual hoje em dia. Essa política, a igreja envolvida com essa política, isso aí coloca em xeque o caráter de Deus ou não? Isso aí transgride ou não a lei de Deus? Isso é pecado também. Tem gente preocupada com que ensinar, não sabe ensinar nada. Essa politicagem na igreja, igreja envolvida com política, isso aí transgride a lei de Deus. O futebol na igreja, esses crentes em tempo de Copa completamente esquecem de Deus e do mundo. E aí adorando e servindo a Deus, esses ídolos, jogadores de bola é ídolo, idolatrando jogadores, times de estimação. Vocês estão entendendo? Isso aí transgride a lei de Deus ou não? Gostaria de perguntar. Transgride ou não? Transgride. Bota lá no estádio fazendo algazarra. Isso é uma idolatria ou não é? Deus é contra a idolatria ou não é? É contra, você está idolatrando alguém, uma pessoa, um cantor. Quero fazer uma pergunta para aqueles que são de juízo perfeito. Você acha que Deus concorda com o divórcio? O divórcio transgride a lei de Deus e põe o caráter de Deus em xeque, em dúvida ou não? Isso que essas igrejas estão pregando. Então você não sabe nada do que é pecado, você não sabe nada. Por que você quer falar? Por que você fica ensinando se você não sabe ensinar? E fora outras coisas, né? A gente está falando. O divórcio é pecado ou não é? Do exterior. Não, tô falando tudo. O divórcio é pecado ou não é? Que ninguém gosta que fale. Por que não gosta? Não gosta porque são perturbados. Porque se fosse pessoa séria, honesta, não ia concordar com esse divórcio. Que isso aí aumenta a cada dia. O cartório não sabe mais registrar o número. Isso aí está acabando o casamento. Então, entendeu? Isso aí é um pecado terrível.
Vou perguntar mais uma coisa, bebida alcoólica é pecado ou não? Pra mim é. Por que crente pode beber bebida alcoólica hoje? Socialmente. Antigamente era pecado, hoje não é, pode beber vinho, cerveja e tantas outras. É pecado ou não é bebida alcoólica? Então por que bebe? Transgride a lei de Deus ou não? Se bebe bebida alcoólica, pode fumar um cigarrinho por dia. Mas já tem, eu acho que gente fumando e na comunhão. Então tudo isso, irmão, heroína, cocaína, maconha, tabagismo, bebida alcoólica, isso tudo é pecado. Aí vamos fazer uma pergunta, sexo anal é pecado ou não é? Sexo oral é pecado ou não é? Que todos nós temos que nos cuidar com o mundo que nos afronta. É pecado ou não é? Mas todo mundo acha normal. Sim. Entendeu? E o que mais que eu podia ficar aqui falando? O que mais? Mentira. A mentira, a inveja, o ciúme, o ódio, palavrões, a revolta. Outra coisa que eu quero não posso esquecer de falar aqui nesse vídeo. Eu estou citando aqui algumas coisas que é pecadas que não são. Tem gente que está ensinando outras coisas, em vez de se preocupar com isso aqui que está ensinado aqui. Tu sabe que a Assembleia de Deus, principalmente, ensina os jovens dela a falar gíria, né? Sim. Tem que trazer pregadores psicólogos, tirar os pastores, trazer pregadores psicólogos que vão ensinar na linguagem da mocidade. Sabe qual é a linguagem da mocidade? A linguagem da gíria. Porque tem duas linguagens de gíria. A primeira é que eles querem ensinar para os jovens. Sabe qual é essa? É nós, tá ligado, né? Qual é que é? Aí meu, aí cara. Cara, tá ligado. Vamos nessa. Vamos nessa, é nós, fui. Isso aí é linguagem de gíria. Fora as outras coisas que a gente não sabe. Isso aí, as meninas e os ensinadores estão dizendo que isso aí não é pecado. Isso aí tá normal. E tem a segunda linguagem, que é a do palavrão, que é a linguagem que tomou conta do seio da terra. Por exemplo, no Brasil, os grandes ídolos, seja da música, seja da dramaturgia, qualquer coisa, eles falam palavrão. Seja jornalista, a moda é falar o que vem na cabeça. Sim. O que vem na cabeça sai pela boca. Aí eu te faço uma pergunta. Porque é liberdade de expressão. Tanto a linguagem de gíria, como a linguagem de palavrão, que está surgindo dentro das igrejas aí, que não posso falar aqui, que vocês já acompanharam em vídeos aí. Por que está surgindo esses palavrões feios no altar da igreja? Porque as pessoas estão concordando com linguagem. Aí o que fica para aquilo que Paulo diz a Timóteo? Que o cristão tem que ter a linguagem sã e irrepreensível, que é para ti ter um testemunho vivo, Timóteo. O que fica daquilo que Paulo disse a Tito sobre a linguagem? O que nós fazemos com o que Tiago ensinou sobre a língua? O cristão pode ter essa linguagem de palavrões ou a linguagem de gíria? É pecado isso ou não é? Então fica a minha pergunta. Claro que é. Deus nunca concordou com essa linguagem. A linguagem do cristão é uma linguagem sã e irrepreensível. O que é isso? Não sujeita à repreensão. Se eu estiver aqui com um monte de pessoas e o camarada chegar aqui e falar uma palavra dessa, vai surgir uma repreensão, não vai? Vai. Então isso não é uma linguagem para os cristãos. Fica, meus irmãos, aí nosso apelo. Tem muito mais coisa, mas assim, ó. Então se alguém não sabe o que é pecado, não tente ensinar. Fofoca, mentira. Pés que se apressam para a desgraça, mãos que derramam sangue, contendeiros, bagunceiros, o que existe de gente briguenta, né? Entende? Busca confusão, tem prazer em confusão, se aproveita dos outros, já ficam querendo botar o carro velho desde na frente de um carro de um camarada rico, para o cara bater, arrebentar com o carro e ele ficar infernizando aquela família o resto da vida por um seguro, né? Sim. O que tem de gente nojenta, briguenta, aringuenta, por isso que o mundo está assim. Entende? As pessoas não querem obedecer a Deus. Então tá aí um pouco do que é pecado. Eu poderia falar muito mais coisa, mas o que me veio na mente por enquanto é isso aí. Entende? Sim. Então isso é pecado. Que a igreja e os membros da igreja não estão mais observando. Os líderes deitam na cama de noite, ficam pensando como que vão derrubar o fulano, como que vão tirar o ciclano da frente. Isso é bíblico, tá maquinando de noite. Maquinando. Em sua mente, uma disputa por cadeira. Coração cheio de ódio. Por poder, isso é pecado. Isso é pecado, disputa por posição, não deixa o seu irmão usufruir no ministério. Isso tudo é pecado, meus irmãos. Então, e outra coisa, e esse ódio, e essa revolta que essas pessoas têm, e essa, assim, esse espalhar de briga, né? Sim. E de confusão. Escândalos que aconteceram nesses últimos anos com pastores, com pessoas envolvidas com o evangelho. Tu sabe quando que se foi cumpriu? Demasiado. Tu sabe, Marai, quando que se cumpriu que o povo crente está escandaloso? Que Deus usou para fazer o maior cumprimento do escândalo dos crentes? Agora com esse negócio de crente ir para a rua em defesa do Bolsonaro. Não estou contra o Bolsonaro, nem a favor de Lula, nada, porque eu não sou a favor de esquerda.
Sou a favor daquilo que é correto. Mas esses crentes foram à rua no sentido de revolta, apoiando uma coisa. Na verdade, estavam brigando por uma causa, mas ao mesmo tempo está expondo uma igreja, está expondo o cristianismo. Está na rua fazendo confusão, entende? Revolta. Você entende o que eu quero dizer? Eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo, mas a realidade é essa. Não é que eu estou defendendo, de forma alguma eu defendo isso. Mas assim, ó, virou uma bagunça, misturaram tudo, igreja, política. Agora nesse tempo de Copa do Mundo, que é tudo coisas articuladas pelos senhores do mundo, aí agora tá os crentes, aí engessado, assistindo, ovacionando, pecando. Meu Deus, trocando Deus por coisas desta vida, entende o que eu quero dizer? Então tem muita coisa que é pecado. Aí, ó, então eu não quero mais ser crente, bom, mas ser cristão é muito difícil mesmo. É difícil. Um cristão é assim, mano, é mais ou menos por cima. O Cristo mesmo diz que o jugo é suave, é renúncia. O fardo é leve, é renúncia. É entrega, irmão, é rendição. Bota-se na cabeça, é arrependimento, é meia volta. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você ama Deus ou você ama a sua vaidade. As duas coisas juntas não dá certo. É uma meia ou volta, você um retorno. cumpre as leis divinas, o que Deus estabeleceu, ou você fica na sua vaidade e nos seus costumes mundanos. Só para nós finalizar, essas igrejas estão cheias de gente convencida. Não existe convertidos. Eu sei que ficam bravos comigo. Eu vou dizer para ti o que é ser um cristão. Um cristão não bebe mais, não fuma mais, não joga mais. Nem uma espécie de jogo, nem de azar, nada. Eu vou dar um ensinamento aqui, um discipulado, para eles em 2 minutos, para me encerrar o vídeo e não ficar longo. O cristão não fuma, não bebe. O cristão não se envolve em festa mundana. O cristão não se mete em confusão, seja ela por um partido, até uma bagunça na rua, então eu não vou. O cristão, ele não briga. O cristão, ele não tem ódio. O cristão não enxuma ninguém. O cristão não quer ver a desgraça de ninguém. Vocês estão entendendo? O cristão não escandaliza na faculdade, nem no serviço. O cristão, na área moral, ele honra a sua esposa, honra os seus pais, honra a sua família. Vocês estão entendendo? O cristão não adultera, não trai. O cristão, ele não mente. O cristão, ele não anda mal vestido. O cristão tem uma linguagem sã e repreensível. O cristão, ele honra as pessoas da família dele, a esposa, os filhos. O cristão honra, se ele tiver um pastor verdadeiro, o pastor. Vocês estão entendendo? O cristão honra a palavra de Deus. O cristão não anda como o mundo anda, o cristão não bebe, o cristão não vai a estádio de futebol, o cristão não torce por nenhum tipo de esporte, porque o esporte virou uma idolatria. Não é exercitar o corpo no exercício, o esporte é idolatria. O problema não é o exercitar, o problema é o esporte, que virou idolatria. Você vê paganismo. E o que mais que eu podia dizer aqui? O cristão não se enfia em política. Não vai à esse praia. Jogo sujo, mentiroso. Até a praia pode ir. Cristão vai na praia se a praia estiver vazia, ele vestido, mas aí ninguém vai querer ir, porque não tem graça, né? Então assim, o cristão não anda nas praias por aí desnudo. O cristão não anda cobiçando a mulher do outro, nem a vaca do outro, nem o boi do outro, nem o jegue do outro. Você vê, o cristão não cobiça o carro do outro, nem os filhos do outro. O cristão não anda para aí enciumado porque não teve a mulher que nem a mulher do outro. O cristão, ele faz as coisas tentar ser melhor. Ele é convertido, ele renuncia. Você entendeu? O cristão não tem dentro do seu coração um plano arquitetado para matar o seu irmão. Se ele vive numa igreja, ele não tem medo de sombra, ele não faz muvuca, focinhada para destruir os seus irmãos, seus amigos, colegas de ministério. Ele acredita no seu taco e ele faz por merecer. E se ele se torna melhor que os demais, não é derrubando, é porque ele chegou no osso do peito, tá entendendo? Então ser cristão não é isso que estão lhes pregando por aí. Ser cristão não é idolatrar dias e datas comemorativas, porque não existe, isso é tudo comércio. O dia não existe, Deus não existe por causa do dia, o dia existe por causa de Deus. Sim. Entendeu? Agora estamos chegando na época do Natal, todas as igrejas colocando luzinha, enfeitando, botando até pinheirinho. Esse dia eu vi uma menina profetando no altar de uma igreja, dele profecia para tudo que é lado, e uma árvore de Natal aquecendo e o cara batendo na bateria, uma bagunça. Misericórdia. Meu Deus, eu pensei, Jesus amado, como é que pode uma coisa desse tipo? Eu não acredito numa coisa dessa natureza. Mães cristãs ajeitando as suas crianças quando vão para a escola para festa junina, para o dia de Halloween. Misericórdia. Meus irmãos, o cristianismo é diferente. A Páscoa, enfim, tudo. O cristão é diferente, irmão. O cristão, ele é de contramão com o mundo. Ah, mas assim ninguém vai ficar perto de mim, eu vou sofrer. Mas é sofrimento mesmo, irmão. Irmão, se tu quer ser um cristão autêntico e tu acha que o mundo vai te ovacionar, que as pessoas vão te ovacionar, tu se enganou. Tu se enganou. A hora que tu professar para ele a tua fé, eles já vão ir distanciando devagarinho, dia após dia. Daqui a 2 meses você vai ver que não existe mais nem contato com você. Quer fazer um teste? Seja um cristão verdadeiro, chega numa empresa, num lugar e deixa as pessoas deixa se conhecer. As pessoas vão começar a te abandonar.
Entendeu? As pessoas têm essa tendência de abandonar. Então a igreja cedeu às paixões infames desse mundo para poder andar de bem nesse mundo. Mas o verdadeiro cristão, o que Jesus disse? Quem lembra? Quando o mundo vos ovacionar, é sinal de que alguma coisa está errada. Porque no mundo a gente será perseguido. Cristo foi aborrecido até a morte de cruz. Então ficou aí, irmãos, um pouco do que é pecado, tá certo? Lembrando que eu também sou um pecador, né? Todos somos pecadores. Lembrando que eu não vim aqui me aparecer, mas eu vim aqui porque tem gente que está falando tudo que não sabe. Mas o que a gente faz então? Então, cada dia você tenta ser melhor do que você foi ontem. Vai melhorando cada dia, vai tirando daquilo da tua vida que não agrada a Deus. Dia após dia você vai tirando aquilo. Mas sabe o que acontece? É os cristãos de hoje não são discipulados e eles não buscam melhorar cada dia, que nem na nossa época. Nós ia cada dia, porque pecador todos nós somos e seremos enquanto estiver nessa terra. Se eu errei estamos hoje, no corpo do pecado. Não errar mais, não e vamos fazer pedir perdão, porque o cristão verdadeiro, se ele tem coisa que ele tem que pedir perdão, entendeu? Para a pessoa. Você entende? Ele errou com a esposa, ele tem que pedir perdão para continuar a vida. E vamos continuando, porque a vida é cheia de altos e baixos. Agora, aceitar o pecado como algo natural e pregar a favor do pecado, aí não. Mas... Aí tem aqueles que dizem assim, eu pequei hoje, não aconteceu nada, vou fazer de novo? Isso porque perde o temor, mas aí tem que entender uma coisa, é o temor se distanciando e aí nada mais vai ser pecado. Sim. Então não é você que mede com o teu termômetro que é pecado ou não, é o que a Bíblia diz. Porque se você perder o teu temor, nada mais vai ser pecado. E esse que é o problema. Se a tua consciência não te acusa, então não tem problema nenhum. Exatamente. Então é um tipo de humilhar as pessoas, esse versículo distorcido. Porque, então tem um monte de gente fraca. O camarada é cristão verdadeiro porque é fraco. O forte bebe vinho, cerveja, cachaça, ele é forte, né? Sim. O forte vai na praia de biquíni, de maiô, de sunga, ele é forte. O forte joga futebol, vai na bancada do time preferido. Ele é forte, ele não se condena no que faz. Faça-me o favor, vê se eu estou na esquina, mano. Não funciona assim. Não é assim que a Bíblia quer dizer. Vamos encerrar o vídeo? Comente, participe e ajude o nosso ministério. Nós somos gratos a Deus por aquelas pessoas que têm estendido a mão sobre o nosso ministério. Uma palavra de oração. Querido Deus e querido Pai, em Tua presença gloriosa e amorosa, nós chegamos diante de Ti nesse momento. Quero orar em favor daquelas pessoas contribuintes do meu ministério, do nosso ministério. Quero colocá-las diante de Ti, Senhor, as pessoas que não esquecem de nós mensalmente, que têm se lembrado de nós. Que o Senhor surpreenda a fé deles. Quero orar em favor dos inscritos, um por um, Senhor. Quero orar em favor das famílias, Senhor. Quero orar em favor daquelas pessoas que pediram oração, o irmão José Luiz, o irmão Carlos, a irmã Dulcilene, o irmão Erasmo, que pediu oração em favor dos seus filhos ali em Formigas. Todos os irmãos inscritos do canal A Bíblia em Foco, aquelas pessoas que estão sempre participando, que estão sempre ajudando, que estão sempre comentando, que estão sempre orando por esse projeto, por esse canal. Os irmãos, Senhor, ali da cidade de Rio Negro, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre cada um deles, que o Senhor possa, meu Senhor da glória, entrar com providências, fazendo uma obra maravilhosa. Senhor, dá um final de ano a esse povo abençoado. Livra eles do mal, Senhor. A nossa confiança para o ano que há de vir não está em homens, não está na política, não está, meu Senhor, no mercado. A nossa confiança não está na economia mundial. A nossa confiança está em Ti, Senhor, porque Tu serás sempre o Senhor de nossas vidas. Senhor, estende as mãos sobre aqueles que estão divorciados, que foram traídos, que estão inscritos nesse canal. Pessoas boas, amorosas, que estão sofrendo por causa de pessoas mal intencionadas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que têm cuidado dos seus familiares, que têm sofrido, que têm cuidado de pessoas especiais, familiares enfermos, Senhor. Deus do céu e da terra, abres as portas do entendimento para que eles possam continuar sábios debaixo da tua orientação. Ó Deus, venha prosperar e abençoar cada um dos Teus filhos inscritos neste canal, Senhor. Que eles possam desfrutar da Tua comunhão, da Tua graça, do Teu amor, da Tua virtude,
virtude. Senhor, os renova no espírito, no físico, na mente, para que eles possam continuar lutando, Senhor, sofrendo a boa causa do Teu Evangelho. Pai bendito, Pai eterno, abre as portas do céu e derrama sobre os Teus filhos a bênção do arrependimento, a bênção da submissão, a bênção da obediência, a bênção de um coração puro, Senhor, a bênção de uma mente reta diante de Ti. Ó Deus Santo e poderoso, estende as mãos, desarquiteta os planos arquitetados do diabo sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, de cada um dos inscritos, Senhor. Em Teu nome nós o repreendemos, que venha ao chão toda obra arquitetada no escuro, na encruzilhada, na mata, na cascata, todos os espíritos imundos, Senhor, sejam repreendidos e colocados ao chão pelo poder do Teu santo e bendito nome, Jesus. Senhor, eu oro certo da Tua resposta, eu oro crendo no milagre, Senhor, que Tu estás entrando dentro da casa, do lar desse inscrito, aonde quer que ele esteja espalhado sobre esse mundo grande e gigante de Deus, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua unção, a Tua intervenção, Senhor, a Tua mão se estenda, o Teu manto se estenda sobre esta vida, que a Tua mão ensanguentada limpe-os das enfermidades, enfermidades internas, enfermidades no sangue, nos ossos, na pele, na carne, na mente, as enfermidades trazidas sobre perturbações, o espírito da morte, a depressão. Em Teu nome, Jesus Cristo, eu ministro através deste vídeo, dentro da casa dos Teus filhos, a bênção, a vitória e o milagre, e eu concordo e eu digo amém e amém, Senhor Jesus. Fica em Cristo, meus irmãos, em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.